Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre formulários e sobre formas de a gente inserir dados nossas entidades do banco de dados, como alterar essas informações. E para isso a gente tem aqui também, novamente, uma meia dúzia de slides, depois a gente pula um pouquinho para o nosso Service Studio para interagir com aquela aplicação que a gente tem utilizado aqui nos nossos exemplos até então. Tá? Bom, os usuários normalmente precisam editar e submeter informações, tá? E essas informações elas podem ser de diferentes tipos, elas podem ser informações no formato texto, podem ser informações no formato de uma lista, ou a gente pode precisar passar uma data, né, um horário, e a gente tem uma série de widgets que nos ajudam a fazer o input dessas informações na nossa base de dados, tá? Fazendo essa interação com os nossos usuários. Nós aqui temos exemplo de um formulário, né? E o que acontece, né, pessoal? Através dos nossos widgets, a gente interage com os nossos usuários e armazena essas informações nas nossas entidades, tá? Então aqui tem alguns exemplos, nós temos aqui em cima um widget que vai fazer uma inserção de uma informação de texto, provavelmente, que é um nome, depois eu tenho mais um aqui, que é um widget para fazer a inserção de mais um texto, e assim por diante, um que vai inserir que nós podemos interagir inserindo, editando um preço, e assim por diante. Existe uma correspondência entre cada um desses widgets com um atributo das nossas entidades lá na nossa base de dados, né? Então, esse input widget aqui que nós chamamos de name, ao interagir com esse campo aqui, nós vamos estar ou consumindo informações, ou editando, ou inserindo informações dentro desse atributo aqui da nossa tabela products, né? Nós vamos estar editando esse atributo name aqui, ou interagindo com esse atributo name da nossa tabela products. Se nós interagirmos aqui no nosso formulário através desse input widget, nós colocarmos alguma informação, alterarmos alguma informação, né? Nós vamos estar, na verdade, interagindo lá na nossa tabela, lá na nossa entidade, com o atributo description. E assim por diante para cada uma desses exemplos aqui que aparecem no nosso formulário, aqui no nosso slide. Tá? Existem vários tipos de widgets, né? Nós temos um widget para fazer um input simples de informações, tem um aqui no formato de rádio aqui, um que é um formato de checkbox, um que faz o drop-down de uma lista de informações, um para a gente inserir um pouquinho mais de texto, certo? Normalmente nós usamos para algum campo do tipo comentário ou descrição. A gente tem aqui um switch, né? E também um que são alguns botões que nós podemos utilizar, tá? Os inputs, tá, pessoal? Aquele input simples, geralmente ele espera que a gente insira um texto, um número e uma data. Para alguma necessidade de inserir textos maiores, né, que nós chamamos textos multilinhas, né, múltiplas linhas, a gente pode utilizar um input aqui específico chamado, um widget, perdão, chamado text area, tá? Onde a gente nos dá a possibilidade até de a gente dizer quantas linhas vão aparecer aqui, né? Em vez de aparecer uma linha só, a gente pode dizer quantas linhas vão aparecer aqui. Nós podemos visualizar à medida que estamos digitando o texto ou visualizando o texto que está nesse widget, né? Existem os rádio grupos e button groups, né? Então, geralmente a gente utiliza para filtrar informações, certo? Tanto nesse formatozinho aqui de rádio, ou nesse formato aqui de botão, tá? Quando a gente quer ativar alguma coisa, quer mostrar alguma coisa, né, quer alterar normalmente um conteúdo de uma variável booleana, né, true ou false, a gente utiliza um checkbox ou um switch, tá? Quando a gente quer listar informações de alguma entidade, geralmente uma entidade estática, como por exemplo uma entidade status, né, ou uma entidade que nós fizemos nossos exemplos ali, uma entidade uvas de vinho, ou então qualquer entidade, quando a gente tem uma lista de informações, a gente usa muito, por exemplo,
Quando nós estamos falando de despesas, né, nós temos categorias de despesas, subcategorias, então tudo isso geralmente são entidades onde a gente lista essas informações dessas entidades através de um drop-down. E por fim a gente pode organizar esses formulários todos dentro de um form, de um widget especial chamado form. E o que é bacana é que dentro do form a gente consegue depois fazer algumas validações para ver se as informações que foram inseridas dentro desse formulário estão de acordo com o que a gente esperava, tá? Isso até vai ser objeto de uma aula futura, mas esse widget form nos ajuda a organizar as informações e também a fazer a validação dessas informações que vão ser inseridas nesses widgets, tá bom? E, novamente, onde é que estão essas informações, né, pessoal? Seja numa consulta das informações ou uma inserção das informações. Essas informações elas vão ser armazenadas ou vão ser consultadas a partir do atributo que estiver numa propriedade chamada variable, tá? Aqui tem um exemplo, né? Então, esse name aqui, né? Tudo que nós editarmos nesse campo chamado input name, ele vai ser inserido ou vai ser consultado, caso já tenha uma informação lá, nesse atributo chamado name da nossa tabela products, certo? Que está sendo acessado através do aggregate chamado get product by id, tá bom? Por fim, a gente tem também um widget bem bacana que é o label, que quando a gente está inserindo alguma informação, a gente pode, em vez de adicionar um texto para identificar esse widget de input, a gente coloca o label e a gente pode fazer uma associação entre esse label, esse texto especial, com esse campo de input, esse widget de input em questão, tá? Então, normalmente vocês vão ver que associado a um widget de input de informações, nós não temos um texto em cima. Geralmente nós temos esse que é especial aí, que é o label, tá? Que fornece nos fornece uma visão um pouco mais detalhada ou mais unificada desse conjunto que é o nome do nosso campo de input, mais o widget de input, tá? Bom, como é que a gente grava as informações, pessoal? A gente já fez alguns exemplos aqui. Normalmente nós adicionamos um link ou um botão. Aqui tem um exemplo de um botão chamado Save, que ao clicar nesse botão ele vai executar uma ação, né? uma ação na tela, que é uma client action do tipo screen. E nesse exemplo aqui ele já tem aqui uma client action que é mais ou menos, inclusive, o padrão da plataforma OutSystems, que mostra aqui uma validação do nosso formulário, ou seja, validação de todos os campos que estão nesse formulário. Caso não seja validado, a gente pode executar algo, né? Mostrar uma mensagem de erro, por exemplo, ou direcionar para algum outro fluxo. E no caso, nesse exemplo aqui, sendo válido os dados do nosso formulário, ele segue e executa essa server action aqui, que vai fazer um create or update nas informações lá na base de dados, tá? Já fizemos vários exemplos com isso, então é meio que chovendo molhado aqui. Bom, vamos lá para o nosso Service Studio e vamos fazer alguns exercícios, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, vamos lá na nossa tabela Wines e vamos adicionar um campo, um atributo do tipo comments, tá? Melhor, um campo description, para que a gente possa, nesse exemplo aqui, poder inserir mais conteúdo sobre o vinho que a gente está cadastrando, tá? Então, inserir detalhes do produtor do vinho, de como é feito o vinho, enfim, quanto tempo ele fica armazenado numa barrica de carvalho, se for o caso, enfim, informações sobre o vinho, características do vinho, etc. Geralmente nós criamos um atributo description nas entidades, nas tabelas, ou comments, né? Eu vou criar description aqui, botando à direita, add entity attributes, e vou criar aqui description. Ele já colocou aqui o padrão, que é um atributo do tipo texto, só que como a gente quer colocar mais informações, eu tenho a possibilidade de colocar mais informações, eu vou aumentar aqui a quantidade de caracteres que podem ser armazenadas nesse atributo para 2000. Em vez de 50, eu vou botar 2000, tá? E agora com esse atributo criado na nossa entidade Wines,
Vamos editar a nossa tabela Wine Detail e vamos adicionar esse campo aqui, tá? Eu vou pegar ele aqui dentro do nosso aggregate get wine by ID, certo? Ele está mostrando aqui a nossa tabela wines e já está o campo description aqui disponível. Então eu vou arrastar ele do lado aqui, bem embaixo do nome aqui, pronto. Vocês podem ver que o padrão é, quando a gente adiciona um campo do tipo texto, é trazer um input de informações comum, né? Um widget de informações comum, tá? Ele está aqui apontando, ele tem um nome, né? Input description, ele está apontando aqui para essa variável, a nossa variável está apontando para o nosso atributo chamado description que nós criamos na nossa entidade wines, tá? Então tá tudo certinho aqui, tá bom? Só que um campo description desses, com a possibilidade de a gente inserir até 2.000 caracteres, uma linha vai ficar ruim da gente editar. Então vamos pegar um outro widget aqui, que é o text area, tá? Eu vou arrastar ele logo abaixo aqui do widget input. E aí eu vou remover esse anterior, dizendo que eu não quero mais ele. E vou fazer essa correspondência, né? Esse widget text area que nós acabamos de adicionar, eu vou apontar para a nossa variável ou para a nossa entidade lá dentro da nossa tabela, lá dentro, desculpa, o nosso atributo description lá dentro da nossa entidade wines, certo? Então, as informações, caso já tenha informações nesse atributo, eles vão ser mostrados. Caso a gente esteja inserindo pela primeira vez as informações, elas vão ser inseridas neste atributo, tá? Então, o text area, através desse parâmetro variable, nós estamos informando que é correspondente àquele atributo description na nossa tabela wines. E aqui a gente pode ver que tem um widget label, né? E ele ficou em vermelhinho. Por quê? Porque como a gente deletou o input anterior e criamos um novo que está solto aqui dentro, né? O label sempre tem que ter uma correspondência com algum widget de input. Então, em vez da gente apontar para o input description que não existe mais, eu vou apontar para um chamado text area description, tá? Por padrão, a plataforma já adicionou o tipo do widget e ela viu lá que a gente associou o widget text area ao atributo description, ele criou um nome sugestivo para ele, tá? Então, tá aqui, tá pronto. E o bacana é que o text area, pessoal, a gente consegue, inclusive, alterar a quantidade de linhas que vão ser mostradas. Então, o padrão aqui são 3 linhas, eu vou botar 10 aqui. Opa, 103 não, 10. Tá? Agora sim, vocês podem ver que ele ficou um tamanho maior aqui para a gente inserir informações. Tá? Uma coisa que estava me incomodando é esse producer aqui embaixo. Tá? Eu vou jogar ele para cima, eu vou jogar por aqui, ó. Deixa eu ver aqui, estou vendo todos os campos do meu formulário, eu vou jogar ele para cima arrastando assim, fica mais fácil da gente fazer isso. Tá? Então, entrando nesse formulário, a gente adiciona o produtor, o nome do vinho e assim por diante. Tá? Vamos ver se está aparecendo corretamente esse nosso widget de input aqui, ou em widget de text area. Vamos ver se está aparecendo direitinho aqui no nosso formulário. Publicando, vamos dar um Open Browser para a gente ver. Vamos clicar num qualquer aqui, é o inimigo. Tá certinho aqui um campo de descrição. Eu vou salvar qualquer coisa aqui, tá? Para vocês verem. Então esse é o campo, é o widget text area, tá, pessoal? Então bem mais bacana. Eu vou dar um salvar. Eu vou entrar de novo e o conteúdo tá salvo, tá bom? Vamos fazer uma outra brincadeira aqui, vamos mostrar um pouquinho do nosso widget de switch, tá? Vou fazer o seguinte, aqui na nossa tabela Producers, na nossa aplicação, na tabela Producers, nós temos a possibilidade de mostrar as tabs aqui, nós criamos uma tab, perdão, quando a gente está olhando um producer, há a possibilidade de a gente ver os vinhos que são produzidos por esse produtor, tá bom? Então o que eu vou fazer, eu vou botar um switch aqui assim, que dependendo do que a gente selecionar no switch, ele vai mostrar a tab ou não vai mostrar a tab. Então vamos fazer isso lá no Service Studio. Bom, a gente vai editar a nossa página Producer Detail, certo? Então tá aqui. Vou colocar um switch aqui embaixo.
Para fazer isso, eu vou navegar aqui também pela nossa widget tree, que é mais fácil de fazê-lo, tá? Aqui a gente está vendo as duas colunas, coluna 1, coluna 2. Eu vou colocar ele aqui embaixo mesmo desse container aqui que tem uns botõezinhos, tá? Bem melhor, embaixo desse input aqui name, tá bom? Então eu vou deixar organizado, eu vou adicionar um container aqui. Deixa eu arrastar ele para cima. Ele está vazio. Deixa eu afastar ele um pouquinho dos botões de baixo. Deixa eu vir aqui, colocar aqui uns 20 px aqui para ele ficar com mais espaço. E eu vou pegar e vou arrastar esse widget chamado switch para cá. Certo? E eu vou colocar um label para ele também, para ficar bacana. Label. No label, na propriedade do label, a gente vai apontar para esse switch que nós acabamos de criar, que está com o nome de switch 1. Tá? E o nosso switch está vermelhinho, pessoal, porque ou ele precisa apontar para alguma variável que seja verdadeiro ou falso. Tá? Ele é do tipo booleano. Então, para a gente trabalhar essa questão de mostrar ou não, de ser true ou false, em vez de apontar para um atributo de alguma tabela, eu vou criar uma variável nessa página para fazer isso, tá? Então, eu estou aqui com a minha página, eu vou criar aqui uma variável local e vou dar um nome sugestivo aqui de show tabs, tá? Ele já percebeu aqui que é um campo do tipo o booleano, né? Que é uma variável do tipo booleana, tá bom? Agora eu vou voltar aqui no nosso switch, nas propriedades, e vou apontar para essa variável. Deixa eu fazer outra coisa, o valor default dessa variável vai ser falso. Pronto. Bom, então, quando eu mudar aqui para verdadeiro, para ativado ou desativado, né, para direita ou para esquerda, os valores vão ser registrados como verdadeiro ou falso na nossa variável. Bom, e como é que eu faço para mostrar as tabs dependendo do valor dessa variável? Vamos voltar aqui na nossa widget tree, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Bom, as nossas tabs estão aqui embaixo, tá? Eu consigo colocar um if, tem um elemento aqui, um widget chamado if. Eu vou colocar um if aqui embaixo, certo? E agora as tabs que estão soltas eu vou jogar para cima do true, por exemplo. E vou colocar a condição que a gente quer para mostrar as tabs aqui dentro do if. Vou dar 2 cliques no if. Tá bom. Para eu mostrar, né, a condição para eu mostrar ou não as tabs vai ser o valor que vai estar dentro dessa variável aqui. Então basta eu colocar a variável aqui. Como ela tem true ou false, ela vai retornar, o if vai rodar e vai retornar o valor da variável em si, se é true ou false. E o valor da variável em si muda a partir do switch que nós criamos. Então vou dar um close aqui. A princípio está tudo certo e vou dar um publish. Vamos ver isso acontecendo. Ok. Publicando. Vou abrir no browser novamente. E vamos lá na nossa tabela de producers. É o inimigo. Pronto, eu não estou vendo agora. O label ficou com nome estranho. Vamos mudar esse. Até me esqueci de fazer isso. Vamos mudar o nome desse label aqui, perdão. Vamos colocar em vez de chamar de label, vou botar aqui, ó. Mostrar vinhos. Pronto, deixa eu dar um publicar de novo só para ficar mais bonitinho. Publicando. Vou dar um refresh aqui na tela, já deve funcionar. Mostrar vinhos. Como o padrão da nossa variável é false, o nosso it está mostrando ele desligado, né? Se eu ativar, além de ficar com o padrãozinho aqui de ligado, com cor, ele mostra os vinhos aqui embaixo. Se eu não quiser mais ver, eu desligo. Se quiser, eu ligo. É bem bacana usar esse switch também, quando a gente quiser mostrar um pop-up, né? Então, por exemplo, eu quero abrir um pop-up na nossa tela, quando alguém clicar, por exemplo, realizar pagamento, ou então ver a documentação do site, enfim,
ver alguns campos, ver detalhamento, ver algumas imagens de detalhamento. Então, o pop-up é bem bacana para mostrar algumas informações específicas ou mesmo seguir o fluxo, né, do nosso processo, né. A gente pode usar esse mesmo switch para ativar ou não um pop-up. Vamos brincar um pouquinho com isso ali nessa nossa página de detalhamento dos vinhos, tá? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar agora um switch aqui, que, dependendo do valor que tiver esse switch, ele vai mostrar um pop-up que vai nos mostrar esses dois campos aqui, o Created On e o Created By, tá? Então, nós vamos tirar esses dois campos de input aqui, esses dois campos, e vamos colocar no pop-up, tá bom? Como é que a gente faz isso? Vamos pular de novo aqui para a nossa... em vez de trabalhar na Producer Detail, vamos trabalhar na Wine Detail, tá? Primeira coisa, vamos adicionar uma variável aqui que a gente sabe que vai precisar para mostrar o pop-up. Eu vou chamar de show pop-up. Show pop-up. Assim, certo? Ele já viu que é booleana, né? Só porque nós usamos no nome a palavrinha show. E vamos colocar como valor default false, tá bom? Vou trabalhar aqui na widget tree também, que é mais fácil. Nós temos duas colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. Vamos ir na coluna da direita. E aqui a gente tem a imagem, cliquei e está mostrando. Aqui nós temos o campo Created On e aqui o campo Created By. Então, vamos colocar um switch aqui no meio, certo? Para fazer isso, eu vou colocar um container aqui. Vamos colocar um label nesse container, vai ficar legalzinho, e vamos colocar o switch também, que nem a gente fez outra vez, tá? E aqui esse label, vou mostrar aqui, created, mostrar campos controle, um nome bem grande até. E o switch aqui ele vai apontar para essa variável que acabamos de criar, que é o show pop-up, tá bom? Então aqui já tá feito. Como é que a gente faz para colocar um pop-up aqui na nossa tela, tá, pessoal? Tem um widget, também chamado pop-up. Então a gente pode arrastar para qualquer lugar da tela, tá? Para facilitar eu vou arrastar para cá, para baixo aqui, ó. Pronto. Certo? E ele abriu aqui pra gente um pop-up que a gente pode trabalhar. Vamos pegar esses dois campos aqui, este, e vamos arrastar para dentro do nosso pop-up. Pronto, agora os campos saíram do formulário, desse formulário 2 aqui, que estava do lado direito, e foram para o nosso pop-up, tá? E, opa, acabei levando o switch sem querer. Deixa eu trocar aqui, pronto, agora está correto. Como é que a gente faz para fechar o pop-up, né? Então aqui vamos botar um botão, pessoal, para fechar o pop-up para ficar mais bacana, né? Vou botar um containerzinho também, não é necessário, não é necessidade, mas vou botar. Esse container vou até dar um espacinho aqui, para ele não ficar grudado nas informações anteriores. E dentro desse container vamos botar um botão. Ele vai ter, vamos chamar de fechar, bem simples. E o botão, pessoal, assim como os links, eles têm que ter, eles têm que ou navegar para alguma página ou executar uma ação. Então, qual é a ação que nós vamos executar aqui? Nós vamos mudar o valor daquela variável show pop-up para falso, tá? Então, basta eu ir aqui em propriedades, aqui embaixo já está mostrando o lugar onde eu devo apontar para alguma client action que faça isso. Eu não tenho nenhuma ainda. Se eu navegar aqui para baixo, ele mostra aqui a opção New Client Action, já cria para nós, tá? E até bota um nome bacana aqui, né, que é o nome do botão, e coloca fechar um clique. Como é que a gente faz para mudar um valor de alguma variável, atribuir um valor a uma variável? Eu uso o widget assign, certo? Eu seleciono aqui a variável show pop-up, e eu digo que quando clicar ela vai ter o valor de false novamente, tá? É isso. Aqui a gente pode ver que está dando um errinho aqui, né?
Está dizendo que o valor show pop-up deve... qual é a variável que é utilizada para mostrar? O pop-up é a variável show pop-up. Tá bom. Vamos publicar, pessoal, vamos ver se tudo está funcionando. Então, vamos lá. Clicando. Deixa eu dar o Open Browser aqui. Deixa eu fechar esse anterior para não ficar. Então, ao clicar aqui em algum, eu posso ver que os campos de controle não estão mais aparecendo, aqueles dois campos, Created On e Created By. Quando eu clico aqui, aparece um pop-up com os dois campos, né, que nós colocamos no pop-up. Se eu clicar no Fechar, ele fecha o pop-up, e, né, alterando o valor da variável show pop-up para false. Se eu quiser ver os campos, se eu quiser fechar, tá aí. Deixa eu mostrar uma última coisa, pessoal. A gente às vezes fica olhando aqui essas listas, né? Isso foi uma criação padrão aqui da própria plataforma OutSystems, e com a nossa criatividade a gente pode fazer o que quiser, né? Eu vou mostrar essas informações, não essa na verdade, é de producers, eu vou mostrar de uma outra forma aqui, vou adicionar aqui um widget lista e vou colocar um card aqui para vocês verem uma outra forma de mostrar essas informações aqui, só para vocês verem que é muito fácil de brincar com isso. Para fechar um pop-up para não ficar aparecendo, só clicar aqui, tá, pessoal? E ele fica escondidinho aqui. Se eu quiser ver ele de novo, eu seleciono aqui, tá? Assim, eu escondo. Bom, pessoal, para mostrar uma forma alternativa de mostrar uma lista de informações, eu pulei aqui para o nosso Service Studio. Vamos lá na nossa página Producers, tá? Vou editar ela aqui pela Widget Tree, que fica mais fácil. Vamos adicionar um container para facilitar o nosso trabalho. O container, vamos dar um espacinho nele aqui para que ele se distancie um pouco da tabela padrão que foi criada aqui pela plataforma OutSystems quando nós criamos essa página de forma automática. Tá? Vamos dar um espacinho aqui. Dentro desse container vamos botar um widget do tipo lista. Tá? Vou jogar aqui dentro, certo? E aí, em vez de botar jogar aqui dentro dessa lista um tipo list item, que seria o padrão, tá? Que normalmente nós vemos. Vamos selecionar um outro aqui, ó. Vocês podem ver que tem vários widgets, pessoal. Depois vocês brinquem à vontade aqui, ó. Widgets para gráficos, vários tipos de gráfico, para mostrar um mapa, que fazem não só 2 colunas, mas vários tipos de coluna. Olha ali. Tem um que é o card. Vamos usar esse card aqui, tá? Então, o card, vamos jogar aqui dentro da lista. Eu posso arrastar para cá ou para cá. Pronto. Ele vai ser jogado. E dentro desse card, pessoal, aqui tem um espacinho para botar um conteúdo, né? Vamos arrastar o nome lá do nosso produtor, tá? Então, basta ir no Aggregate e arrastar para cá. E já criou aqui ele já colocou para a gente um widget que é do tipo expression, que está mostrando o conteúdo, né? O conteúdo do nosso atributo lá, chamado name da nossa entidade producer, tá? Que está vindo através do aggregate get producers, né? Que é o que está criado hoje nessa página. Vamos brincar um pouquinho mais aqui nessa tela. Não está no formato de card muito, né? Então, vamos colocar aqui esse card dentro de um container e vamos mexer no tamanho do container. Vamos colocar aqui também um container, a gente coloca o card dentro dele. Aí agora, o container em si, ele não é tão grande assim, ele é menor. Vamos dizer que ele é um tamanho 4 aqui, em vez de ser um tamanho 12. E para ficar mais separadinho um do outro, vamos colocar à direita aqui um espacinho. Vou colocar um espacinho de 10 aqui, só para separar, certo? E essa expressão aqui, quem sabe a gente coloca também ela em bold e coloca um pouquinho maior, talvez, para ter um destaque. Então aqui, pessoal, foi utilizado o widget table, certo? Com o padrão que é o padrão da própria OutSystems quando a gente cria-se automaticamente uma página que contém que vai conter uma lista de informações, tá? Então aqui a gente já utilizou outro widget, que é o widget lista, do tipo lista, e dentro dele nós colocamos um outro widget chamado card, que dentro do card tem um outro widget chamado expression, que aí sim está pegando a informação lá na base de dados, tá?
Vamos ver como é que ficou isso, se ficou um cardzinho. Vamos dar um publish e vamos se encaminhar aqui para o término da nossa aula. Publicando. Feito. Vamos abrir, né, pessoal, lá no nosso web browser. Vamos navegar para a nossa tela de producers. E aqui sim, aqui em cima nós estamos vendo no formato de tabela aqui. E aqui embaixo a gente está vendo um formatinho de card, né? Dá para fazer muito mais, dá para colocar uma cor de fundo, e aí vai da criatividade de cada pessoa, tá? Mas era mais para mostrar para vocês que existem uma série de widgets. Alguns são para entrada de informações, outros para mostrar informações, certo? E vai da nossa criatividade utilizar os widgets que façam mais sentido para o uso da nossa aplicação, para a experiência que nós queremos dar para os nossos usuários aí dessas aplicações que nós estamos construindo, tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado e até a próxima aula.